abraço aí para você, internauta! Em nome de Morena Índia, Moda Feminina e Soraya Raj Serviços Veterinários, está entrando no ar aqui pela nossa YTV, União, Atividade e Informação, mais uma edição do nosso Ponto de Vista, o seu programa de entrevista semanal, sempre com um convidado bastante especial, trazendo esclarecimentos, informações a respeito de tudo o que acontece aqui na nossa comunidade. E a gente dá continuidade à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Araxá. E essa semana nós recebemos o pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores, professor Jales André. Seja muito bem-vindo, professor Jales. Muito obrigado, Diogo. Nós ficamos muito agradecidos pela oportunidade, pelo espaço. É sempre muito gratificante, né, quando nós temos esta oportunidade de poder estar dialogando, conversando com a comunidade. Então, muito obrigado. Bom, professor Jales, antes da gente entrar no nosso assunto principal, eu gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos internautas, se apresentasse para a nossa comunidade. Quem é professor Jales? Por favor, fique à vontade. Sou o professor Jales, meu nome é Jales André dos Santos, sou filho dos trabalhadores rurais, sou Jair, Dona Marli, que moram no assentamento Sonho Azul. Sou esposo da Isabelle Regina há quase 4 anos. Sou natural de Canápolis, Minas Gerais, fica próximo ali de Monte Alegre de Minas, Uberlândia. Vim aqui para a região desde muito cedo, né, quando nós residimos no assentamento Sonho Azul. Estudei a maior parte da minha vida na Escola Municipal Eunice Weaver, que fica na comunidade do Itaipu. Fiz também o ensino médio no anexo da Escola Estadual Lore Rios Feres, que funciona ali também na comunidade do Itaipu. E depois vim aqui para a cidade de Araxá para fazer o curso de pedagogia, para fazer a minha primeira licenciatura. Cursei pedagogia e iniciei na carreira profissional do magistério, onde iniciei na Escola Estadual Lore Rios Feres. Ali comecei trabalhando língua portuguesa, trabalhei um pouquinho também com história, filosofia. E aí me apaixonei pelo componente curricular filosofia e me graduei em filosofia. Então primeiro fiz graduação de pedagogia, atuei como pedagogo e depois me graduei em filosofia pela Unifran. E continuei, né, trabalhando na Escola Loren Rios, depois passei por outras escolas estaduais também, como a Escola Rotary, Dom José Gaspar, a Escola Pio XII, Padre Anacleto, Armando Santos, e hoje atuo na Escola Estadual Coronel José Adolfo de Aguiar, onde sou regente de turma, trabalho com o 4º ano, e também na Escola Estadual Vasco Santos, onde leciono filosofia. Essa vida dupla aí entre professor e militante também da política, como é que o senhor consegue conciliar o tempo aí entre esses dois fatores, professor Jales? Veja, Diogo, o magistério, né, nós não tem como separar, né? A gente é professor 24 horas, né? Então o magistério, ele se dá, né, o tempo todo, né? A gente é o tempo todo ali professor. Porém, nós, enquanto cidadãos, nós também temos que estar ativamente envolvidos com as questões sociais, envolvido com a comunidade. É assim que se faz a democracia, né? É preciso que se tenha a participação popular, é preciso que as pessoas se envolvam. Então eu digo para você que não dá muito para separar, né, entre o ser professor e o ser militante político, né? É meio que uma coisa só, né? É claro, evidentemente, que dentro ali do magistério nós estamos na condição, né, de mediador de um processo de aprendizagem. Mas no momento que a gente já está fora ali da sala de aula, está na rua, a gente já está fazendo política, né? Como diz Aristóteles, nós somos animais políticos, né? E nós fazemos política o tempo todo, né? Maravilha. Bom, agora já entrando na nossa pauta principal, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor, professor Jales, é o que todo mundo quer saber. Professor Jales André é pré-candidato a prefeito de Araxá pelo Partido dos Trabalhadores? Sim, o professor Jales André colocou, né, o seu nome à disposição no Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores e estou, né, hoje pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores rumo aí à Prefeitura de Araxá. Maravilha, professor. E o que levou o senhor a disputar essa vaga entrar nessa disputa, na verdade, né, como chefe do executivo, enfim, e na verdade, vamos dizer assim, como é que aconteceu
não vou dizer essa migração, né? Mas essa ponte aí entre o ensino e também a vida pública, enfim, como é que aconteceu esse processo todo? Veja, observando a realidade que nós estamos hoje, né, percebe-se claramente a necessidade de um gestor público que governe focado nas pessoas, que centralize seu governo no ser humano, né, na pessoa, que governe voltado para a realidade social, né, numa gestão participativa, onde as pessoas se envolvem, onde as pessoas participam do processo, onde aquilo que vai fazer na rua, né, do cidadão, ele decida, ele ajude a decidir, seja do gosto dele, da escolha dele. Né? Vendo isso na sala de aula, vendo isso no meu itinerário, percebi então a necessidade, né, de colocar meu nome como pré-candidato para que a gente pudesse, né, construir uma formatação de governo que pudesse fazer isso. Né, uma gestão mais humanizada, que tivesse essa atenção maior voltada para o ser humano, que é o que a gente faz na sala de aula. Né? O professor, o tempo todo, ele atua, tudo que ele faz é centrado no aluno. O professor não faz nada por ele mesmo. Tudo que ele faz é em favor do seu aluno. E vendo isso, essa necessidade de ter a gestão pública, assim como a docência, o magistério, um gestor que também tem esse cuidado com os cidadãos, com a comunidade, resolvi então colocar meu nome à disposição do Partido dos Trabalhadores como pré-candidato. Professor, e como é que aconteceu a escolha do seu nome dentro daquele processo intrapartidário? A gente sabe que dentro da legenda, o pré-candidato, a pessoa que postula ali uma pré-candidatura, ela tem que obedecer a alguns critérios e é lógico, depende também de uma escolha, dentro do diretório ali, né? E como é que aconteceu a escolha do seu nome dentro desse processo e o seu vice, ele já está escolhido também? O Partido dos Trabalhadores é um partido extremamente democrático. Né? Então, quando costuma ter mais de uma postulação, mais de um pré-candidato, costuma-se fazer as prévias, que é para escolher qual vai ser o pré-candidato até as convenções, onde esse nome pode ser referendado ou não. Mas no Partido dos Trabalhadores, nessas eleições, nós não tivemos dois nomes como pré-candidato a prefeito. Foi colocado meu nome para apreciação do diretório, para apreciação da militância. O partido acolheu muito bem, né, tendo em vista a história da gente junto com o partido, a história da gente junto com a comunidade. O partido acolheu muito bem e referendou então o meu nome como pré-candidato pelo partido. Pré-candidatura essa que precisa ser ainda avaliada e analisada numa possível convenção que ainda vai ocorrer nos próximos dias, né? Nos próximos dias aí, de acordo com o calendário eleitoral. E o vice? O pré-candidato a vice é o companheiro Reginaldo Donizete, um companheiro também de uma história magnífica dentro do partido. Né? A história do companheiro Reginaldo se mistura com a história do Partido dos Trabalhadores, um companheiro que está ali há muitos anos de militância, dedicando mesmo a sua vida ao partido e a Araxá. Se deu da mesma forma, né? O companheiro também colocou o nome dele à disposição do partido como pré-candidato, diante do histórico do companheiro, diante das contribuições que ele já fez para o partido e para a cidade de Araxá. O partido também entendeu que era um nome interessante, né, e que muito iria contribuir nesta construção aí para a majoritária. E também estamos aí aguardando as convenções. Maravilha. Professor Jales, como é que o partido tem trabalhado no sentido de se fortalecer aqui dentro da cidade? O Partido dos Trabalhadores, ele sempre teve um contato muito íntimo com a sua militância. O Partido dos Trabalhadores semanalmente reúne com o diretório, reúne com a militância. Toda semana o Partido dos Trabalhadores faz a sua reunião semanal. É um partido que está sempre muito próximo, que está sempre muito ali do lado mesmo do militante. É um partido que não distancia, da base, está sempre muito próximo dela. É evidente que agora, diante da pandemia, é preciso se reinventar. Então nós estamos buscando novos mecanismos de estar próximo, novos mecanismos de reunir a militância, de se envolver, de envolver a militância no processo, que é usando agora a rede social, a mídia, a tecnologia. Então nós temos reconstruído nesse sentido,
Mas o Partido dos Trabalhadores nunca distanciou da base, sempre esteve muito próximo. Tá certo, para você que está acompanhando então aqui o nosso ponto de vista pela nossa YTV, União, Atividade, Informação, recebendo hoje o pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores, professor Jales André, falando aqui em nome de Morena Índia Moda Feminina. Tudo para você, mulher, andar na moda, gastando muito pouco. Roupas e acessórios em geral, você encontra na Morena Índia Moda Feminina, que inclusive divide as suas compras no cartão. É só você dar um pulinho ali na rua Calimério Guimarães, 756 no centro, ou ligar no telefone 99103-4673. Falando também em nome de Soraya Rage Serviços Veterinários, o primeiro serviço veterinário 100% em domicílio de Araxá. Consultas, vacinas, medicamentos, artigos para pet shop, tudo para cuidar bem do seu melhor amigo. Agende sua consulta sem compromisso pelo 99870-2577. E a gente volta com o nosso segundo bloco aqui no nosso ponto de vista pela nossa YTV, hoje conversando com o professor Jales André, pré-candidato a prefeito de Araxá pelo Partido dos Trabalhadores. Bom, professor Jales, o senhor tem acompanhado aí todo esse processo político que está se desenvolvendo, seja na nossa cidade, a nível de estado, também a nível Brasil, sobre vários aspectos. Começando numa análise mais microambiental, que concerne aí apenas Araxá, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise política do nosso atual cenário, análise do nosso atual cenário político aqui na nossa cidade. Veja, Diogo, o que eu percebo? Infelizmente, Araxá tem se distanciado cada vez mais na administração das pessoas. Governa sem ouvir a comunidade. Governa sem ouvir o cidadão. E o que a gente percebe nisso? Quando você governa com esse distanciamento da comunidade, você tem muito mais chance de cometer erros. Acerta-se muito mais o governante que para dialogar com o seu povo, que para dialogar com a sociedade. A leitura que eu faço da política local é que eu percebo esse distanciamento político entre o poder executivo e a sociedade em geral. E é onde eu percebo a necessidade desta aproximação, a necessidade de uma liderança política, de um gestor público que não governe somente no gabinete, mas que governe tendo essa atenção especial para com o cidadão, para com a cidadã, ouvindo todos. É a gestão dialogada, né? É dialogando com a comunidade que se constrói, uma sociedade mais justa e igualitária. Bom, professor, esse cenário político, esse cenário todo que o senhor desenhou aqui pra gente, isso atrapalha o desenvolvimento da cidade, professor, e como? Com certeza, Diogo. Porque quando o gestor ele administra à distância, somente ali com um determinado grupo, um determinado setor da cidade, os equívocos são muito maiores na administração. Faz, às vezes, uma coisa que não é aquilo que a sociedade espera, não é aquilo que a comunidade está precisando. Às vezes a comunidade está precisando de uma quadra poliesportiva e o gestor vai ali e faz uma outra coisa que não atende à demanda. A comunidade continua com aquela deficiência, continua com aquele problema, sendo que o gestor colocou recurso em uma outra demanda que não é aquilo que aquele bairro, que aquela comunidade precisa. Isso traz uma gestão vazia e desumanizada. E aí a necessidade de um gestor que dialoga, que se aproxima, que escuta o seu povo, porque ele faz uma gestão humanizada, centrada nas pessoas. Diante de uma pandemia dessa, você ter um gestor que não se aproxima, que não governa centrado nas pessoas, certamente cometerá muitos equívocos e as deficiências serão grandes. E isso, claramente, dificulta o progresso e o desenvolvimento da cidade. Esse trabalho de aproximação, professor Jales, agora falando mais como cidadão do que como pré-candidato ou como militante político, como é que essa aproximação pode ser feita do gestor público para com a comunidade? É o orçamento participativo. É você ir no bairro, é você ir na comunidade
e consultar, fazer a consulta. Né? Eu estou colocar o povo no orçamento. Eu estou aqui com um recurso e eu vou até o bairro, eu vou até a comunidade, né, para que a comunidade seja consultada, para que a comunidade decida. Ó, com esse recurso, nós precisamos que seja feito isso no nosso bairro. E aí, eu vou te dizer uma coisa, Diogo, o desenvolvimento começa do bairro para o centro, porque é assim que transforma a realidade das pessoas. Não é levar o desenvolvimento do centro para o bairro, mas é trazer o desenvolvimento do bairro para o centro. Porque eu atendo todos, sem distinção de pessoas. Nós não podemos governar para grupos, nós temos que governar para toda Araxá. Então, essa gestão, esse orçamento participativo é o caminho. Eu vou ali na comunidade, coloco o que eu tenho de orçamento e a comunidade decide. Olha, com esse orçamento nós queremos que seja feito isto. Com esse orçamento nós temos a necessidade que isso seja realizado agora. E o gestor, ouvindo a sua comunidade, ouvindo o povo, vai realizando e atendendo as demandas. Esta é a gestão dialogada, esta é a gestão participativa, esta é a gestão centrada nas pessoas. Agora, professor Jales, o gestor que assumir a cidade a partir do ano de 2020 pode ser que encontre aí algumas dificuldades, já que estamos prevendo uma queda na arrecadação do município em função dessa pandemia toda que nós estamos vivendo, que o senhor está acompanhando aí. O comércio retrocedeu, a indústria, infelizmente, a construção civil tenta se manter, né? Mas o senhor acredita que essa gestão participativa talvez pode mudar a cara desse orçamento, pode vir, vamos dizer assim, a dar um upgrade nesse orçamento para o gestor que assumir a partir do ano que vem? Com certeza. Porque aí, primeiro, colocar a realidade para as pessoas, sem enganar. Falar aquilo que é o fato, a realidade, colocar o orçamento que tem, colocar aquilo que tem à disposição e deixar as pessoas participar do processo. Deixar as pessoas dar a sua contribuição. Diante daquilo que tem como recurso, as pessoas participar, poder escolher, poder ajudar a reconstruir a sociedade nesse pós-pandemia. Outra coisa importante também, Diogo, que eu vejo, é ter atenção. Por exemplo, nós estamos vendo aí os pequenos comércios fechando as portas. Não podemos ter um gestor para os próximos 4 anos que governe ou que tente gerar economias, né, gerir a economia somente voltado para os grandes comerciantes. É preciso criar mecanismos para que aquele pequeno comércio que no bairro fechou as portas agora devido à pandemia, ele tenha condições de reabrir suas portas novamente. Por quê? Porque é dali que aquele trabalhador, que aquela trabalhadora tira o sustento da sua família. E ele não pode continuar com o seu comércio fechado. Então são esses tipos de políticas públicas que precisam ser implementadas. Né? Porque nós sabemos que no pós-pandemia nós vamos ter crises, né, nos mais diversos setores da cidade. Por isso a necessidade de ouvir a comunidade e atender os trabalhadores, o cidadão de baixa renda. Digo uma coisa importante que precisa ser feita também, não podemos mais ficar sem, é uma política de renda mínima. É preciso criar um programa de renda mínima na nossa cidade. Para quê? Para que aquele trabalhador de baixa renda, né, tenha condição de ter o mínimo ali para poder garantir o seu sustento, o aluguel da sua casa, o sustento da sua família. São políticas que precisam urgentemente ser implementadas. Inclusive, o Partido dos Trabalhadores deu as suas contribuições, quando nós propomos a criação de um fundo, usando o superávit financeiro do município, e não só recurso público, mas buscando também parceria e trazendo recurso privado. Certamente, se o governo municipal tivesse ouvido o Partido dos Trabalhadores, quando nós colocamos essa proposta, certamente hoje nós estaríamos melhores. Mototaxistas estariam sendo atendidos, os motoristas do transporte escolar estariam sendo atendidos. Por quê? Porque lá atrás nós já alertamos o município da necessidade de se criar um fundo para, de certo modo, dar uma sustentabilidade para o caixa do município. E nós não fomos ouvidos naquele momento. Ou seja, atrasou-se, né, uma ação e isso certamente vai trazer consequências graves aí para o futuro e o próximo gestor vai ter que ter esse cuidado. Bom, professor Jales, agora falando um pouquinho sobre política também, até agora são 12, né, nomes aí que possivelmente podem disputar as eleições nesse pleito de 2020.
E a gente lembra que no último pleito foram 3 candidatos, inclusive o Partido dos Trabalhadores também entrou na disputa nas últimas eleições. Né? Como é que o senhor vê esse acréscimo, esse aumento de pessoas disputando essa vaga de chefe, interessadas, né? Não disputando, mas interessadas em disputar essa vaga de chefe do executivo aqui na cidade? A beleza da democracia. Né? A democracia ela faz isso, ela permite com que as pessoas possam participar do processo. E quem ganha é a comunidade, quem ganha é a sociedade. Porque quanto mais projetos, quanto mais pessoas estiverem à disposição, maior condição da comunidade escolher aquilo que entender que é melhor para Araxá para os próximos anos. Maravilha. O senhor acredita num afunilamento nessa quantidade depois das convenções, professor? Pode ocorrer porque o que nós temos? Pré-candidatos, pessoas que estão colocando o seu nome, pleiteando a oportunidade de ser candidato. Né? Então pode ser que daqui até as convenções o partido entenda a necessidade de se fazer uma coligação, a necessidade de fazer uma composição com outra agremiação partidária. Então isso pode ocorrer tranquilamente e é um processo natural dentro do processo político. Agora, não dá para quantificar, né, quantas candidaturas aí pré-candidaturas aí irão declinar, tendo em vista que é um processo dentro da política, né, é um processo longo, né, e precisa de muito diálogo, e cada agremiação partidária aí determina aquilo que é necessário, aquilo que é urgente, né, na sua perspectiva política para as eleições. Bom, alguns especialistas dizem, professor, que essa pulverização de votos ela pode vir a beneficiar o candidato que sair apoiado pelo atual chefe de governo. Como é que o senhor vê essa afirmação? Eu não concordo. Eu vejo que quanto mais candidaturas tiver, isso, de certo modo, vai dividir mais a proporção de votos. E quem está propenso a ser eleito? Aquele ou aquela que melhor conseguir dialogar com a comunidade. É aquele que conseguir, né, levar a sua mensagem ao coração do cidadão. Esse, com certeza, e conseguir trazer, né, acarretar uma quantidade maior de votos, com certeza será eleito. Não dá para nós dizermos aqui que o candidato A ou B vai ter mais condições de ser eleito. Não, o processo ele é aberto, a democracia é linda por isso, porque todos estão participando, então todos têm condições e chances claras aí de alcançar a vitória nas eleições. Ou seja, professor, o senhor está dizendo que o que vai reger, talvez, nessas eleições é o discurso sobre o candidato? Ou sobre a pessoa que está se propondo naquela chapa? Com certeza, o modo com que ele vai dialogar, o modo com que vai conversar com o cidadão, o modo com que vai colocar suas propostas, o modo com que o plano de governo vai ser elaborado, são essas questões que vai, de certo modo, aproximar ou distanciar esse candidato do eleitorado. Tá certo, você acompanhando então o nosso ponto de vista aqui pela nossa YTV, União, Atividade e Informação, hoje conversando com o professor Jales André, pré-candidato a prefeito de Araxá pelo Partido dos Trabalhadores, falando aqui em nome de Morena Índia, moda feminina, tudo para você mulher andar na moda gastando pouco. Roupas e acessórios em geral, você encontra na Morena Índia Moda Feminina, que divide as suas compras sem juros no cartão. É só você dar um pulinho ali na rua Calimério Guimarães, número 756 no centro, ou ligar no 99103-4673. Falando também em nome de Soraya Raj Serviços Veterinários, o primeiro serviço veterinário 100% em domicílio de Araxá, consultas, vacinas, medicamentos, também artigos para pet shop, tudo para cuidar bem do seu melhor amigo. Agende sua consulta sem compromisso pelo 99870-2577. E a gente volta aqui então com o nosso terceiro bloco de perguntas para o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, professor Jales André, essa semana participando conosco aqui no nosso ponto de vista pela YTV, União, Atividade e Informação. Bom, professor Jales, o Partido dos Trabalhadores hoje é considerado um partido de esquerda, né? Inclusive é um movimento que, democraticamente falando, tem ganhado força, né? Nesses últimos tempos. Como é que você vê o crescimento desse movimento e qual que é, vamos dizer assim, o maior dogma do partido atualmente? O Partido dos Trabalhadores tem toda a sua ideologia centrada na classe trabalhadora.
no trabalhador, na trabalhadora, naquele que dia a dia, né, doa ali a sua vida na construção desse país, na construção da nossa cidade, na construção do Estado. A esquerda, ela cresce, né, todo dia, por quê? Por isso, porque ela tem essa atenção especial, essa atenção básica com as pessoas. Né? Aquela pessoa que está ali em situação de vulnerabilidade. Quem vai lá acolhê-la? A esquerda que busca, o Partido dos Trabalhadores, quando passou pelo governo federal, foi um dos partidos que mais investiu, né? O governo que mais investiu na classe trabalhadora, naquele trabalhador de baixa renda. Por quê? Porque nós entendemos que não tem como você governar pensando somente em um determinado grupo da sociedade. Veja, Diogo, se nós não minimizar, se nós não eliminar a desigualdade social, não tem avanço de Estado. Não tem sociedade que prospere, né, tendo uma grande desigualdade. E o Partido dos Trabalhadores, nas suas políticas públicas, sempre buscou o quê? Minimizar essa desigualdade e favorecer aquele trabalhador de baixa renda. Então essa é a política do Partido dos Trabalhadores, centrada no trabalhador. E isso não muda. Por quê? Porque qual que é a razão de ser? Por que o Partido dos Trabalhadores nasceu? Para defender a classe trabalhadora, para defender o trabalhador. Quando nós falamos em trabalhadores, professor Jales, falando assim numa análise bastante macro, a gente se refere ao chão de fábrica, bem como a parte administrativa, a parte estratégica, porque pelo sim, pelo não, todos são trabalhadores, todos estão trabalhando dentro da organização. Né? Quando o senhor se refere aos trabalhadores, né, dentro do dogma do partido, a exatamente que classe trabalhadora que o senhor se refere? A todos os trabalhadores e trabalhadoras. O que nós podemos observar? Observe o governo Lula, observe o governo Dilma. O que nós percebemos? Todas as políticas públicas implementadas beneficiou todas as classes sociais. Beneficiou todos os trabalhadores. Agora, qual que é a diferença entre o Partido dos Trabalhadores, a gestão do Partido dos Trabalhadores e as outras? É que a gestão do Partido dos Trabalhadores alcançou os trabalhadores de baixa renda. O que acontecia nas outras gestões? Governavam apenas para alguns segmentos da sociedade. E aqueles que estavam em situação de maior vulnerabilidade acabavam sendo esquecidos. E o que o Partido dos Trabalhadores fez? Governou para todos. A empregada doméstica também podia pegar um avião e viajar de avião, coisa que não podia antes. Né? Antes não tinha isso. Antes viajar de avião era para alguns, para a elite. A empregada doméstica não podia viajar de avião. E o que aconteceu quando nós governamos? Mudou-se totalmente. Todos podiam, né, viajar de avião, todos podiam viajar para o exterior. Por quê? Porque isso não é privilégio de alguns. Né? Isso nasceu para todos terem acesso. Né? Fazer um churrasquinho no final de semana não é só para alguns. Todo trabalhador, toda trabalhadora tem direito de fazer o seu churrasquinho de final de semana. Então essa é a diferença da forma do Partido dos Trabalhadores de governar com a dos demais. Professor Jales, esses movimentos de direita, de esquerda no país, muitos especialistas dizem que o país está dividido entre direita e esquerda e essas ideologias políticas acabam que muitas vezes não conversam uma com a outra, né, por questões de posicionamento. Né? Nós tivemos até inclusive recentemente uma militante de um partido considerado de direita que foi presa por incitação, enfim. Né? Agora, sobre esses conflitos que a gente vê muito na mídia, como é que o senhor pessoalmente vê isso aí? E como é que o próprio Partido dos Trabalhadores, um partido de esquerda, vê também essa, vou colocar até entre aspas, essa divisão política que existe no Brasil hoje? Veja, Diogo, nós precisamos ter diversidade. Imagina fazer política de modo uniforme, todos do mesmo lado. Certamente não dará certo. É preciso que haja diversidade. Então, o problema não é ter várias ideologias, até porque existe teóricos na sociologia que dizem o seguinte: até mesmo a ausência de ideologia é uma ideologia, porque não dá para viver sem uma ideia que nos norteia, que nos conduz. Né? Então nós somos pessoas cheias de ideologia, cheias de ideias que nos norteiam. Então, a política não tem sentido fazer política sem uma ideologia, sem um norte. E o problema, então, não é a multiplicidade de ideologias. O problema não é você ser de direita, o problema não é você ser de esquerda. O problema é não se respeitar. O problema é não aceitar o outro na sua posição política, no seu jeito de ser, como nós estamos vendo aí o problema da questão do racismo.
onde uns matam o outro, né, por causa da cor da pele ou por causa do gênero sexual. Então, é isso que não pode aceitar. Né? Nós devemos nos respeitar. A diversidade é linda e ela enriquece qualquer povo. É preciso que a gente se respeite. É preciso que a gente se aceite. É tão lindo um debate político rico, né? Você tem uma pessoa de esquerda, tem uma pessoa de direita e ambos estão ali debatendo e tem argumentos para o debate, que não seja ficar um agredindo o outro verbalmente. É bonito isso. E isso enriquece qualquer sociedade. Agora, conforme o exemplo que você disse, eu também não posso, por ser de esquerda ou por ser de direita, atacar as instituições constituídas. Eu vejo que a estrutura do Estado ela deve ser respeitada. Os poderes devem ser respeitados. Poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. Pode até que quem esteja lá eu não concorde com ele, mas eu devo respeitá-lo, eu devo respeitar os poderes. Bom, professor, já que o senhor tocou nessa questão da questão do respeito, né, que deve haver aí entre as ideologias, principalmente em redes sociais, a gente percebe que o debate político ele é muito acalorado e muitas vezes as pessoas ali naquele momento acabam se ofendendo, né? Aí já nos levamos a outras questões, como por exemplo, racismo, homofobia, ideologia de gênero, questão da religião também. Né? Então, às vezes, eu estou falando pessoalmente, isso é até difícil se posicionar politicamente, principalmente dentro das redes sociais. Né? O senhor acredita que falta um pouquinho de educação política para o brasileiro atualmente? Com certeza. Aí nós vemos a necessidade do investimento em educação. A educação precisa de ser colocada em primeiro lugar. A educação precisa de mais investimento. Carvalho vai dizer, um país sem saúde e sem educação marcha sempre à retaguarda da humanidade. Investir em educação é fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade, para o desenvolvimento de qualquer povo. Né? E por isso, a escola sem partido não cabe. Né? Porque a escola é o espaço de formação política. Quando eu permito que dentro da sala de aula o aluno possa participar ali de vários debates e se posicionar nesses debates, eu estou formando esse cidadão para os embates vindouros. Eu estou ensinando esse meu aluno como ele deve se posicionar na sociedade. Primeiro estou mostrando para ele que ele não vai encontrar na sociedade todo mundo que pensa só igual a ele. Ele vai encontrar uma diversidade de pensamento. Mas isso não é um problema. Nunca foi nem será. A diversidade é sempre uma graça, uma dádiva para qualquer sociedade, para qualquer cultura. Problema é você colocar uma única forma de pensamento. E isso é problema. Mas quando a gente tem multiplicidade, não. Então quando eu trabalho isso com o meu aluno na sala de aula, quando eu trabalho isso com o meu aluno na escola, com certeza ele vai ser um cidadão amanhã mais consciente dessa realidade. E aí nós não vamos ver esse tipo de problema que a gente costuma estar vendo aí na atualidade, nas redes sociais, na rua, porque as pessoas muitas vezes não estão acostumadas a lidar com o diferente. A lidar com, não, esse pensa diferente de mim. E aí as pessoas costumam, de certo modo, ter uma reação agressiva. Por quê? Porque estão acostumados com que todos pensem igual a ele. E isso é importante ser trabalhado na escola. A filosofia tem esse papel importante nessa formação política, nessa formação social, nessa visão global de sociedade. Isso com certeza pacificará a humanidade. Por isso, Diogo, é importantíssimo que a educação seja o carro-chefe de qualquer política pública, de qualquer governo. Governo que não investe em educação é governo que não investe no povo, é governo que não investe na sociedade. Professor Jales, vamos falar um pouquinho sobre Câmara Municipal, né? Estamos aí há 6 meses do término do mandato dos nossos atuais legisladores e o senhor acompanhando todo esse processo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da atuação do Legislativo na comunidade atualmente. Como é que o senhor enxerga e como é que o senhor analisa a atuação do Legislativo na atualidade? Veja, Diogo, é difícil você emitir, né, uma análise a respeito do parlamento, a respeito da Câmara Municipal, até porque cada vereador ele é eleito com uma plataforma diferente. Quando ele, ali com o seu eleitorado, ele apresenta uma plataforma e é diante dessa plataforma que ele se elege. Eu falo que é importante que cada vereador, nessa altura do seu mandato, faça essa autocrítica.
faça essa análise e veja se aquilo que ele colocou como plataforma para o seu eleitorado, se ele realmente executou. Agora, uma coisa importante, é importante que o Legislativo cumpra sempre o seu papel, né, de fiscalizador, de legislador, e legisle em favor da comunidade, não em favor de alguns. É isso que nós temos que mudar na política, principalmente na política local. Nós precisamos de vereadores, nós precisamos de gestor que governe com o povo e para o povo, e não do gabinete para o povo. Tivemos um projeto de lei que foi votado e aprovado dentro da Câmara Municipal recentemente, que foi esse reajuste, né, no salário dos parlamentares para a legislatura de 2020, que subiu os ganhos dos atuais 9.800, se eu não me engano, para R$ 12.500. O professor Charles, o senhor acredita que isso vai impactar nas urnas também? Veja, é difícil a gente fazer uma análise preliminar dessa diante do pleito. Eu volto a dizer o seguinte, Diogo, é preciso que esses vereadores se expliquem para a sociedade, dialoguem com a sociedade. É um diálogo que eles têm que fazer. Quem votou contra, explicar por que votou contra, e quem votou favorável, explicar por que votou favorável. Não dá para me medir aqui se isso vai elegê-los ou não. Acho que seria até uma prepotência da minha parte. Mas eu entendo que eles precisam dialogar com a comunidade e explicar o seu voto. Isso cabe aos vereadores. Aonde eu digo é da gestão participativa e dialogada. Eu, enquanto vereador, quando eu voto uma coisa no parlamento, é preciso que eu explique para o meu eleitorado, para a sociedade, por que do meu voto, por que eu votei daquela forma. Então isso cabe a eles, eles precisam se explicar para a sociedade. Se votou pelo aumento, por que você quer que aumente o seu salário? Por que o aumento? É ilegal? Não é ilegal? Cabe ao vereador dar esta explicação para a sociedade. Agora, o que eu vejo? Eu vejo que nós precisamos pensar no pós-pandemia e pensar em políticas públicas que venham a contribuir com toda a sociedade organicamente, sem esquecer ninguém. Nós não podemos pensar também só no aspecto econômico. É preciso pensar em todos os aspectos. Inclusive, na educação, nós estamos tendo alunos que estão tendo aula remota, muitas vezes sem ter acesso à internet. Como vai ficar a vida desses estudantes? Então é preciso pensar políticas públicas que venham de encontro com essas demandas. Então quem vai administrar nos próximos anos tem que ter esse cuidado, tem que ter esse zelo. E quem vai legislar também. Falando um pouquinho a nível de Estado, professor Jales, governador Romeu Zema, dentro de uma virada histórica aí, né, conseguiu ser eleito com praticamente aí 75% dos votos, coisa que especialista político nenhum podia prever, né? Bom, enfim, mas está eleito, está nos representando lá em Belo Horizonte, inclusive é um araxaense. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise da postura do Romeu Zema diante do estado de Minas Gerais como um todo, né? E também, é claro, diante de Araxá. Olha, eu vejo, primeiro, né, claro que para nós araxaense, quando o Romeu Zema foi eleito, sem dúvida motivo de alegria, né, ter um conterrâneo no mais alto cargo de Minas Gerais. Mas a minha análise que eu faço, Diogo, eu vejo que tanto Romeu Zema como hoje quem está na União está implementando uma política equivocada. O neoliberalismo não é o caminho. Nós precisamos fortalecer o Estado. Nós não podemos pensar num Estado enxuto, num Estado mínimo, privatizar a Copasa, privatizar a CEMIG, essa reforma da Previdência nesse momento que está sendo implementada. Eu não vejo dessa forma. Primeiro, nós estamos num momento de pandemia em que o servidor público está dando, né, veja, o trabalhador da saúde está se desdobrando pelo outro, dando a sua vida pelo outro. E aí vem uma reforma da Previdência que ele tira direitos. É desumano. Não é momento. Você privatizar as estatais, um Estado mínimo. A pandemia está nos provando que é um Estado forte, é um Estado consolidado, que consegue cuidar das pessoas. O Estado mínimo não. Porque quando eu privatizo uma estatal, a empresa privada, ela só quer o lucro. Ela não quer cuidar das pessoas. Ela não quer cuidar da pessoa de baixa renda. Então a análise que eu faço, e eu espero, ainda dá tempo, que o governador Zema reveja a sua política pública implementada e governe em prol do fortalecimento de Minas Gerais. Até porque quando você assume um governo, você não pode terceirizar responsabilidades.
Quando você assume o governo, você tem que governar visando o crescimento do município, o crescimento do Estado e o fortalecimento do mesmo. E fortalecer o município, fortalecer o Estado é cuidar das pessoas e principalmente do servidor público. Porque quando a gente fala, o serviço público tal não é qualificado. Veja, nós temos que fazer uma outra pergunta. Qual foi o investimento feito nesse serviço público? Qual foi o investimento feito nesse servidor público? Nós precisamos cuidar do nosso servidor público. Nós precisamos cuidar do serviço público. Quando a gente cuida do servidor público, quando a gente cuida do serviço público, nós estamos cuidando das pessoas. Com certeza receberão um serviço maior qualificado. Dizer que o serviço não é qualificado para poder vendê-lo, terceirizá-lo, não é o caminho. Não é dessa forma que faz a administração pública. Suas considerações finais, professor Jales? Eu gostaria primeiramente de agradecê-lo por esta oportunidade, por esse espaço. Nós ficamos muito felizes quando nós temos esta oportunidade para a gente poder dialogar com a comunidade, para a gente poder colocar um pouquinho do nosso pensamento, do nosso jeito de ser, do jeito de ser do Partido dos Trabalhadores. E dizer para o nosso internauta que nós estamos nesse processo de construção. Estamos construindo um plano de governo participativo, que envolve toda a comunidade, até porque a gestão participativa ela não é somente quando ela se consolida, né? Mas ela tem que ser desde o começo. Então nós estamos na pré-campanha, uma pré-campanha participativa, construindo um plano de governo participativo, pois é assim que nós entendemos que deve ser a gestão pública. E seguimos firme na luta, buscando essa construção o mais popular possível. Tá certo, você acompanhou então a entrevista com o professor Jales André, pré-candidato a prefeito de Araxá pelo Partido dos Trabalhadores, essa semana falando então ao nosso ponto de vista aqui pela YTV, União, Atividade e Informação. Agradecendo especialmente a Soraya Raj, Serviços Veterinários, e Morena Índia, Moda Feminina. Semana que vem eu estou de volta com mais um candidato, com mais um pré-candidato, mais um convidado, trazendo esclarecimentos para você e para toda a nossa comunidade. A você que nos acompanhou, que ficou aqui com a gente, o meu muito obrigado, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.